Paima, uma breve história da minha infância, de Pedro Gamboa. Algumas crianças, principalmente quando não têm irmãos e são um bocado solitárias, inventam amigos imaginários para brincar. Por vezes mantêm-los por muito tempo. Eu cá não fiz nada disso. Eu criei um progenitor imaginário. Não porque não tivesse os meus pais. Tinha mãe e tinha pai, é verdade. Mas eles nem sempre estavam à altura das minhas expectativas. O meu pai era totalmente ignorante sobre o funcionamento das locomotivas a vapor. E a minha mãe não se interessava por desporto. Só muito depois compreendi o quão inteligentes eles eram. Os dois concordavam sempre sobre o que eu não devia fazer, mas que eu queria fazer. Assim como sobre o que eu devia fazer, mas que eu não queria de todo fazer. Então aconteceu que inventei outra personagem numa espécie de fusão de pai e mãe, mas muito mais sensata do que eles. "Porquê é que chegaste tão tarde?" perguntou-me um dia a minha mãe. "Disse que não chegasses depois das 4. São quase 6 horas. A mãe tinha uma voz muito meiga que eu não sei imitar. "Paima disse-me que eu podia sair deitar às 6 horas. Respondi num momento de inspiração. "Quem é essa criatura?" perguntou-me muito desconfiada. "Existes tu, o pai e Paima. Todos que tomam conta de mim. Eu faço o que tu e o pai me dizem. Ora, então devo fazer também o que Paima diz." Não sei de onde surgiu o nome Paima, mas pareceu-me bastante plausível para uma entidade simultaneamente paternal e maternal. A minha mãe não deve ter ficado impressionada porque não disse nada, mas mais tarde ouvi-a a falar com o meu pai sobre o assunto. Penso que provavelmente imaginou isso tudo. Com esta criança nunca se sabe. "Eu converso com ele", disse o pai, que tinha uma voz mesmo assim, grossa. Não é fácil quando os pais abordam um assunto delicado com os filhos. Eu tornei a coisa o mais difícil que pude. "Quero ter uma conversa a sério contigo", disse-me ele certa vez quando nos encontrávamos sozinhos, lado a lado, dentro do carro. "É a longamente esperada conversa sobre sexo?" perguntei. "Não, claro que não", disse ele. "O que é que tu sabes sobre as longamente esperadas conversas sobre sexo?" Foi a Paima que me falou." "Ela falou de sexo?" "Ela não é ela, é Paima." "Ele falou de sexo?" perguntou outra vez. "Ele não é ele", disse eu. "Paima é o meu pai ou mãe, tanto faz, alternativo." "O teu pai ou mãe alternativo?" "Tanto faz." "Isso mesmo. Paima cuida de mim quando vocês não podem." "E Paima falou de sexo?" "Sim." "E o que é que te disse?" "Olha, pai, se estás interessado, ele mesmo te pode dizer." Era eu a esticar a corda, mas resultou. A conversa ficou por ali. Mais tarde, ouviu falar com a mãe. Aparentemente estava bastante baralhado. Em parte, pensava que eu podia ser uma criança com alguns problemas de solidão. E em parte, pensava que eu podia estar a gozar com eles. De facto, não sabia ao certo. Dei-lhes um ligeiro empurrão para a primeira hipótese. Um dia limpei o quarto de alto a baixo como nunca tinha estado. "Credo!" disse a mãe quando o viu assim. "Que boa surpresa! Pedi tantas vezes que o limpasses sem sucesso. O que é que te convenceu?" Paima disse-me que estava uma balda e eu devia ter vergonha. Resolvi arrumá-lo. A mãe calou-se. Era um novo aspecto de Paima. Era como se fosse uma coisa que até podia ter um resultado bom. Mas também parecia que Paima podia ter mais influência sobre mim que a própria mãe, o que para ela já não era assim tão bom. Ora, depois disso, durante algum tempo, a personalidade de Paima desenvolveu-se até ele ou ela
se tornar suficientemente real para mim e bem aceito pelos meus pais. Lembro-me de uma vez, antes de irmos para férias, de o pai me perguntar se Paima também ia e eu dizer-lhe que não. Noutra altura, os meus pais colocaram debaixo da árvore de Natal um pequeno presente para Paima. Compreendi então que começavam a habituar-se. Mas aquilo, afinal, não podia continuar eternamente. Um dia a mãe apanhou-me a choramingar. Que se passa? Perguntou aflita. Paima morreu, arrisquei eu. Mais tarde o pai veio consolar-me. Vai haver funeral? Perguntou. Será melhor haver funeral. Eu respondi que sim. Vou fazer funeral, mas... Mas, replicou o meu pai, quero tratar de tudo sozinho. Está certo, disse ele. Tu sempre o conheceste melhor que nós e vocês eram muito íntimos. E pronto. Apesar das saudades, foi assim que voltei a lidar lá em casa só com a mãe e o pai, que amava e amo muito. Também comecei a brincar com outros meninos e meninas na escola e em todo o lado. Tinha mesmo que ser assim, não acham?